Bem-vindos a mais uma edição do programa Trilha da Inovação. Eu sou a Ana Médici, é um privilégio estar aqui para compartilhar informações que vão preparar vocês e suas empresas para as transformações da nova economia. Ao longo dessa jornada, vamos desvendar os segredos dos empreendedores visionários, mergulhar em histórias de sucesso e explorar as estratégias que tornam possível transformar ideias em realidade. Lembrando que o Trilha da Inovação é gravado na sede do Investidores VC, aqui em São Paulo. E hoje está com a gente aqui no Trilha da Inovação, Guilherme Passos, ele é CEO da Datos. Guilherme, seja bem-vindo aqui com a gente. Muito obrigado, Ana, é um prazer estar aqui com você, é um privilégio. Guilherme iniciou sua jornada empreendedora em 2010. 6 anos depois, ele fundou a Confere, uma startup de administração financeira para pequenos negócios que foi vendida para a CloudWalk em 2019. Após a venda da Confere, Guilherme focou sua atuação na Datos, uma empresa de tecnologia especializada em automação de análises financeiras. A Datos é líder em seu segmento no Brasil. Em 2022, a startup registrou um faturamento de 9 milhões de reais, um aumento de 80% em relação ao ano anterior. E para 2024, planeja consolidar-se como um marketplace de análises financeiras. Guilherme, você já tem aí uma história no mundo das startups, da inovação. Conta um pouquinho da sua trajetória, da sua carreira pra gente. Obrigado, Ana. A gente construí a história, eu empreendo desde que eu era bem novo, tinha 20 e poucos anos, trabalhava no mercado financeiro, resolvi começar a empreender. Comecei empreendendo numa fábrica de software, eu e um outro sócio que está comigo até hoje, o Wagner. A gente começou ali empreendendo para o mercado de finanças. Um banco aqui em São Paulo tinha necessidades ali, a gente foi desenvolvendo. Aprendi, peguei gosto por empreender, é uma verdadeira loucura no Brasil, mas gosto muito. E depois disso aí a gente entrou, teve a Confere, nessa outra startup, para automações de pequenos processos financeiros de empresas de pequeno porte, fluxo de caixa e tal. E aí já foi um negócio bem diferente, conhecer esse mundo de startups, que para mim era desconhecido até então. E foi muito legal passar em vários ecossistemas aqui no Brasil e tal. Ficou de 2010 até quando com a Confere? A Confere foi 2014 para 15. Ah, 14 para 15. 2010 a gente era uma fábrica de software. Antes. 14, 15 até 2018, mais ou menos. Tá, e aí depois da Confere, ela foi vendida para a CloudWalk. A gente vendeu ela em 2018 para 2019, vendemos para a CloudWalk. E aí como é que surgiu a ideia, a iniciativa da Datos? Nessa jornada, mesmo da Confere, antes a gente, dentro de uma instituição financeira, a gente entendeu que eles tinham várias necessidades de conciliação, que para muitos é um termo técnico, né, algo que não é no dia a dia da gente, mas para as áreas de back-office são muito necessários, para você garantir que as informações estão corretas. E dentre os vários projetos que esse determinado banco tinha, alguns deles tinham a ver com conciliação. E aí a gente se debruçou no problema e viu que no Brasil não existia nenhum software que resolvesse todas essas dores numa só solução. Ele precisaria acabar contratando várias soluções para resolver. Juntasse vários dados, né, e fizesse uma análise desses dados financeiros. E aí eles iam ter que contratar uma ferramenta para a área fiscal, uma outra para a área contábil, uma outra para... Então as várias áreas do banco tinham que contratar várias soluções e seria inviável financeiramente. Tipo, poxa, é uma oportunidade de a gente criar, então bolamos ali uma solução que atenderia todas essas áreas numa só solução. E foi dali que a gente começou entendendo uma jornada que até hoje a gente está debruçado, que é a jornada de conseguir ajudar o analista financeiro para que ele seja empoderado nessas instituições a criar os próprios processos, criar processos robustos e ir crescendo ali dentro. Agora, tecnologicamente falando, como é que é esse processo para essa integração entre todas essas informações, né? Demanda muito desenvolvimento tecnológico para chegar a esse tipo de solução? Como é que foi? No começo a gente teve bastante trabalho para conceber um produto que é o que chamamos hoje no-code. Na época não tinha esse termo. No-code, explicando tecnicamente, é um produto onde você não precisa ter conhecimento técnico para criar uma solução. Você mesmo com conhecimento de negócio que você tem ali, você consegue criar uma solução, montar as pecinhas do seu quebra-cabeça e criar ali por si só. E isso na época ali 2014, 15, que era lá onde a gente começou a conceber esses produtos, era algo que não se falava muito nesses termos, né, no code. E aí sim, hoje, de alguns anos para cá, com a popularização da inteligência artificial,
ficou cada vez mais simples você poder criar esse tipo de solução. E hoje vocês usam bastante inteligência artificial dentro da solução de vocês, né? Em que momento? Como é que ela é utilizada ali dentro? A gente utiliza para facilitar esse ciclo do analista para ele criar o próprio processo. A gente entende que mesmo no Excel, requer que você tenha um conhecimento técnico ali, né? Você pensa um contador, saiu da universidade, ele aprende ali o Excel e ele vai começar a se familiarizar com várias fórmulas para ele fazer aquilo que ele pensa. Mas na prática, o que você pensa, normalmente você pensa, poxa, eu quero pegar esse dado e juntar com esse, né? Numa forma, e aí você vai ter que transformar isso numa fórmula. Por que não já pegar esse seu pensamento e transformar isso num texto sem necessidade de conhecimento técnico para desenvolver tudo que você quer? Perder um tempo fazendo isso, né? Exato. É nessa jornada que a gente chama de preparação do dado, higienização do dado, que a gente tem se debruçado inicialmente utilizando inteligência artificial. E hoje vocês trabalham mais com grandes empresas, é isso? Que tipo de Isso. empresa procura a solução? São empresas de grande porte, que tem uma área estruturada, essas áreas de back-office, contabilidade, fiscal, porque quando a empresa é menor, ela acaba terceirizando esse serviço ainda. Então aí não faz muito sentido para contratação. Mas ou startups que acabam já tendo necessidades um pouco antes, ou empresas de grande porte onde a gente hoje entrega. E hoje qual que você percebe que é a maior dor, né, na sua área, principalmente que é a área financeira, essa área de análise, qual que é a maior dor hoje, mesmo com essas tecnologias novas, do mercado em si? Eu acho que está sendo em como utilizar toda essa tecnologia que existe hoje à disposição para resolver os problemas que eles já tinham, né? Então, não se muda muito, a problemática está lá. Então, no caso de um público financeiro, que precisa pagar as contas, precisa pagar seus tributos, etc., o problema é o mesmo. Então, como é que você utiliza inteligência artificial, até um pouco tempo atrás, blockchain, análise de dados, big data, né? Todos esses termos, como é que você aplica isso para a prática? Então, eu vejo que tem muita solução ainda que não tangibiliza muito para a solução, de fato, daquela necessidade que essas áreas têm na prática. Eu acho que é a maior prática. E hoje a Datos tem quantos funcionários? Cerca de 100 colaboradores. Já está um tamanho razoável, né? É, uma empresa de médio porte. E aí vocês já tiveram rodadas de investimento? Como é que está, enfim, a captação de vocês? A gente teve uma captação em 2019, uma primeira captação seed, e tivemos agora, no começo do ano, uma segunda captação série A. Foram as duas até agora. E aí, quais são os próximos passos da Datos? O que vocês imaginam fazer? Como é que está o roadmap de vocês? A gente quer criar um marketplace de soluções financeiras. Como eu falei lá atrás, a gente viu que essa jornada do financista, é uma jornada longa. Ele tem muitas atividades operacionais e principalmente agora com a popularização da inteligência artificial, essas atividades podem de fato ser automatizadas ou melhoradas pelo robô, pelo computador, de uma forma geral. Então, é legal ele entrar numa nova jornada. A gente propõe essa nova jornada, não a substituição dessa pessoa, mas que ela se torne mais estratégica dentro dessa empresa dele, deixe essa parte operacional de fato para que seja pilotado pela máquina e que ela conduza uma nova jornada. Então a gente quer conduzir essa nova jornada dele. E como é que funcionaria esse marketplace, assim, na prática? Legal. Você teria várias soluções para quem precisasse de serviços de financeiros, é isso? Isso. Para esse público financista que a gente chama, né, o analista financeiro, fiscal, contábil ali das empresas, a gente quer criar soluções adaptáveis às necessidades dele. Porque qual é a prática que a gente viu? As soluções de mercado, elas são pouco adaptáveis. Você tem uma solução que ela atende aquele modelinho. E todo mundo tem que usar o mesmo modelo. Mas a prática que esses financistas criaram desde a década de 80 ali no Excel é que as necessidades deles são adaptáveis. Ele precisa de coisas que possam ter customizações nativas ali dentro. Então tem que ter uma plataforma que adapte àquela necessidade dele. Então essa é a nossa jornada. Mas aí você, no caso, os produtos que vão estar dentro do marketplace vão ser todos desenvolvidos por vocês? Não. Não, vocês vão revender outras soluções dentro do marketplace, é isso? Exato. A gente quer se debruçar nessas soluções completas para atender as necessidades. Então, por exemplo, embora a Datos tenha uma parte de RPA, de alguns processos automatizados que já é nativo da plataforma, tem muito de RPA que é requisitado pelos clientes que a gente não atende. Então, nosso objetivo agora, a gente está criando vários parceiros para incluir uma solução completa dessas parcerias e disponibilizar no marketplace. E tem algum modelo semelhante no mundo, não?
A gente tem um Airtable, por exemplo, é uma plataforma muito legal que a gente que tem o mesmo conceito de marketplace, de construção completamente dinâmica, que a gente utilizou muito como benchmark também. Tem outras soluções nos Estados Unidos que eles gostam de fazer esse conceito, começa a adaptar. Mas aqui no Brasil é um pouco diferente do que se tem na prática. E a Datos está só no Brasil, por enquanto? Hoje estamos no Brasil. Teve uma expansão natural para países da América Latina, de clientes daqui do Brasil. Que tem também operações lá. Isso. E vocês pensam em ir para outros países também com a operação de vocês ou não? Ainda não, a gente considera ainda muito cedo, a gente quer se consolidar no Brasil, tem uma maturidade a gente ganha aqui no Brasil para a gente falar nisso. Mas a dor, ela é mundial. Tem vários países do mundo que tem essa mesma dor e ela pode ser replicada sem dúvida. Estados Unidos, Europa, tem bastante coisa também. Hoje, quantas empresas vocês atendem mais ou menos na Datos? Cerca de 100 empresas mais ou menos, clientes. E qual que é o Grande objetivo? porte. Tem, assim, qual que é o objetivo de vocês aí no curto prazo? Como é que vocês O ano estão? que vem a gente planeja dobrar essa base de clientes, todas enterprise, né, clientes de grande porte. E nos próximos anos é isso, esse crescimento para a gente ganhar um peso forte no Brasil, para ter uma massa crítica legal aí de empresas de grande porte, para a gente poder expandir, como você mesmo trouxe, para outros países. E desses 100 funcionários que vocês têm na Datos, quantos são desenvolvedores, por exemplo? Time técnico, né, produto, engenharia no geral, temos cerca de 40 pessoas. Quer dizer, quase metade do seu pessoal é assim... Mais técnico. É mais da área de tecnologia. Isso, analista de sistemas, desenvolvedores, um pouco de tudo. Guilherme, hoje assim, você como, né, enfim, CEO da Datos, tal, qual que você percebe que é, assim, a maior dificuldade que você tem no mercado para conseguir entrar no mercado, conseguir conquistar novos clientes, novos parceiros? Qual que seria? No Brasil, esse foi um ano um pouco diferente dos que a gente tem acompanhado. Tem várias motivações ali, desde políticas e etc. Essas mudanças estabilizam um pouquinho. Mas você já vai se acostumando, né? Como empreender no Brasil já tem um pouco disso, né? Você já entra todo ano com um tipo de instabilidade, seja econômica, seja política, enfim. Então você vai se adaptando na realidade. Para a gente, eu acho que a maior questão hoje é conseguir que os clientes entendam toda essa jornada, todos os benefícios que eles têm na prática ali para ganhar. Cliente de grande porte tem um ciclo de venda um pouco mais técnico, mais longo, né? Demora um pouquinho ali mais os momentos de venda, mas tem sido muito bom esse ano para a gente. E vocês têm alguma ideia de também ir para o mercado aí de médias e pequenas empresas? Ou vocês estão focados mais nas grandes mesmo? Hoje, grandes, a gente quer se consolidar ainda nesse mercado, tem um chão bom ainda para a gente crescer, mas a gente tem algumas hipóteses em empresas de um porte menor, como escritórios de contabilidade, BPOs, algumas empresas ali que têm essa finança, mas são de um porte menor. Elas precisam. A gente não conseguia porque o produto ainda não era tão simples como eles precisavam, mas a partir desse ano se torna uma questão de foco. Porque essa é uma questão muito também do pequeno e do médio, né? Sim. Porque às vezes a grande empresa ela já é mais organizada, né, na parte financeira, administração financeira, para juntar as pontas. Sim. Mas muitas vezes o pequeno e o médio, ele não sabe como fazer essa análise, como juntar, né, todas essas informações para que ele possa melhorar aí enfim, o dia a dia dele. Então, quer dizer, o pequeno e o médio também tem uma demanda bem grande por isso. Bastante. E, Guilherme, você, de formação, qual que é a sua formação? Eu me formei como cientista computacional, embora nunca tenha Então atuado. você também desenvolve? Não. Era para ter desenvolvido, mas acabei nunca desenvolvendo. Eu sempre fui mais para a área de negócios, para a área comercial e tal. Eu nunca acabei atuando muito como desenvolvedor mesmo, não. Eu sei mais ou menos a conversa entre eles ali, a gente conversa um pouquinho, mas não sei desenvolver mais não, acho que nunca... E aí, mas quando você começou no mercado, você já começou a empreender, você já chegou a trabalhar em... Não, trabalhei. Trabalhou em outras empresas? Eu trabalhei em bancos, eu trabalhei em bancos. mercado financeiro uns 5 anos, 6 anos antes de começar a empreender. Então você juntou sua expertise no mercado financeiro com a de, assim, enfim, de computacional e acabou indo para esse mercado de tecnologia. Guilherme, a gente vai para um intervalo rapidinho e a gente volta já já, não sai daí, que tem mais bate-papo com o Guilherme Passo, CEO da Datos.
Estamos de volta com Guilherme Passos, ele é CEO da Datos, uma empresa de tecnologia especializada em automação de análise financeira. Guilherme, a gente estava conversando no bloco anterior, falando sobre a Datos, o que ela faz. Agora você também estava me contando aqui no intervalo que vocês acreditam que esse trabalho, né, do financista, ele vai ser um trabalho mais a longo prazo e mais de análise. Como é que é isso? A jornada, assim, hoje, quando a gente foi se debruçar na vida, quando a gente foi conceber a Datos, está dentro de um banco, né? E lá dentro dessa instituição, eu fiquei familiarizado ali com o dia a dia desse financista e vi que o trabalho deles era o dia inteiro na planilha. Até teve um caso específico onde a gente criou um projeto para ele sair da planilha. E aí trouxemos um software lá excelente, o cara começou a usar e voltava para a planilha. Toda hora voltava para a planilha. E eu fui conversar com o cara e falei, cara, por que você toda hora volta para a planilha? E ali ele me falou uma coisa que tem muito da nossa tese ali na prática, que eu volto porque foi ali que ela me empoderou, ela me gera adaptabilidade. O software, ele acaba trazendo certas características que eu não consigo mexer muito. E para as necessidades minhas aqui do banco, eu preciso criar coisas que ali não permite. Então, a gente se debruça muito nessa jornada desse financista, que a gente vê que tem uma sobrevida muito legal para ele. Não acreditamos que vai, de fato, ser extinto. Vai ser daquele que não evoluir, de fato, na sua jornada. Porque muitas vezes a gente fala assim, né, de algumas profissões que podem, enfim, mudar ou chegar ao fim. No caso, contadores, essas mais técnicas que hoje a máquina consegue fazer, a inteligência artificial consegue fazer, existe muita discussão sobre isso, total, né? Hoje o contador, ele é muito formado naquela questão de números, né? Matemática, planilha, Excel, que você falou, né? Então, você sair desse ambiente para um ambiente mais estratégico é que vocês enxergam como sendo o futuro aí da profissional. Exatamente. É onde aqueles que, né, tem uma tese da contabilidade contínua, que ele fala exatamente isso, que as informações têm que ser começadas a gerar agora em tempo real, porque você vê, nas empresas, ainda hoje, isso é o mais normal, existe o fechamento dessas áreas. No final do mês, eles vão fechando os números, apurando os números e fechando. Isso já não faz sentido com toda a tecnologia que existe hoje. Né? Streaming de dados, por exemplo, que você pode colocar eles no esteiro ali e já gerando informações em tempo real. Então, tanto informações em tempo real, como você tornar esse analista contábil uma pessoa mais estratégica, um cara que ele vai, ao invés de ser um cara que conhece de débito, crédito, né, de outras informações técnicas ali do negócio, que ele conheça de dados, análise de dados, como fazer isso aqui bem feito na evolução. Então, ele pode ser o piloto dessa inteligência artificial, o piloto dessa tecnologia. Seria mais um analista de BI. Isso. Ele se torna um analista de Business Intelligence, mas direcionando o caminho que a inteligência artificial pode ir. Então, isso tem um papel importantíssimo na jornada ainda, muito grande. Então, Guilherme, quando você falando assim, eu fico imaginando que acho que aí também tem que ter uma transformação nas próprias universidades, porque a demanda que esses profissionais irão ter serão outras, né? Sim. E eu percebo ainda que existe uma formação tradicional nas universidades que não vai muito para esse caminho, né? Vocês têm essa ligação com as universidades? Vocês fazem um trabalho em conjunto? Como é que vocês trabalham nesse ambiente, né, para preparar novos profissionais para estar aí usando as ferramentas de vocês? Isso faz parte exatamente de onde a gente tem ido agora no próximo ano. A gente quer se aproximar mais de universidades aqui do Brasil para trazer a própria plataforma, que é uma das formas que a gente acredita que pode ajudar esse financista a evoluir ou entender um pouco melhor sobre análise de dados, inteligência artificial na prática, no dia a dia dele. Então a gente quer contribuir na educação desse financista ali, criando essas parcerias com universidades aqui. Mas muito bem lido, assim, de fato, no Brasil ainda a educação se traz algo muito mais antigo, não se traz essa evolução não. Agora a gente estava falando também sobre a questão da inteligência artificial, né, que você falou, olha, que o financista ele vai ser muito mais um profissional de análise de dados, estratégico. Agora, com a evolução da inteligência artificial cada vez mais rápido, né, e das tecnologias exponenciais, você acha que pode a máquina futuramente, né, a inteligência artificial, conseguir fazer exatamente isso que o financista está se propondo a fazer no futuro? Sem dúvida. Acho que é sempre importante você estar entendendo o caminho que as coisas estão tomando, né? Eu acho preocupante para quem está ali na jornada, para todos nós, na verdade,
estávamos sempre entendendo qual é o próximo passo, pelo menos 1 ou 2 passos para frente que vai acontecer. Então, hoje eu ainda vejo uma sobrevida muito interessante nessa jornada. Você se torna um cara mais estratégico, automatizando essa jornada operacional que hoje já está claramente, dá para você realmente automatizar. Então, agora a nova jornada, como você mesmo falou, pode se mudar tudo. Agora, bom, e você aí como trabalha muito nessa área, né, para quem está querendo, jovem, né, que está querendo entrar aí no, enfim, na análise financeira, como financista, ou sei lá, no próprio mercado financeiro, qual que é a dica que você dá para esses jovens que estão querendo ir por esse caminho? Estudem bastante sobre essa parte de inteligência artificial. Isso é meio óbvio, né? Todo mundo tem falado muito sobre isso, mas na prática eu acho que as pessoas ainda estão muito no ChatGPT, né? Estão naquela coisa ali mais básica. Tem muita coisa legal, tem muita ferramenta legal, que já gera muita ajuda para você no dia a dia, independente da sua área. Então, se você é um cara da área de finanças, tem muita coisa que você faz no seu dia a dia que já dá para você ser a válvula propulsora de evolução tecnológica dentro da sua empresa. Traz essas ideias, mostra na prática, nas pequenas atuações que você já tem. Se está na universidade ainda, tenta puxar um pouco a orelha do seu professor em atuações que você pode ter, para ganhar tempo ali em relação a algumas coisas, que eu acho que vai ser o caminho. Agora, quando a gente fala muito em dados privados, né, de empresas, a gente tem que lembrar também que os dados do governo, né, estão muito interligados, né, porque a parte fiscal, Sim. Principalmente. Como é que está, a gente falando, né, numa parte mais governamental, né, como é que está o sistema? É fácil trabalhar com o sistema brasileiro, enfim, de fiscal e do governo, ou ainda é um desafio? É um desafio. O Brasil, sinceramente, principalmente na parte financeira, é muito bem estruturado. Você vê projetos como do SPI, né, do PIX, Open Finance agora também, que o Banco Central está colocando, é muito à frente de outros países. A gente, desde o SPB lá em 2002, o Brasil evoluiu muito em relação a esse sistema. Então, ajuda muito a empresas, a startups, fintechs principalmente, a conseguir criar soluções hoje no nosso ecossistema. Mas, e onde se vê problema, para um empreendedor tem que se ver solução, né? Então, assim, o sistema, principalmente fiscal brasileiro, é muito complexo, o que é bom para você criar soluções e tentar ajudar o pessoal. Então, acho que, embora seja complexo, é bom para empreender. Porque por o Brasil ser um país difícil, Sim. acaba que cria oportunidades boas, como você falou, né? Tanto que o Brasil é um dos principais celeiros de fintechs, né? De startups Exato. ligadas ao mercado financeiro por conta disso, né? A gente tem aí várias dores do mercado para serem resolvidas. Exatamente. Então, acho que é um pouco por esse caminho. E como é que você vê o futuro, né, desse universo financeiro, né? Você vê cada vez mais automatizado. Como você, assim, daqui 10, 15 anos, como é que vocês enxergam, como vocês querem estar no mercado? Legal. A Datos quer estar muito nessa frente de vanguarda de automação desses processos. A gente entende que cada vez mais esses serviços vão ser disponíveis na nuvem, mais simples de consulta, mais APIs para você conseguir integrar informações e disponibilizar acesso público, né? Então, a gente quer poder disponibilizar essas informações de forma muito fácil para que as pessoas tenham acesso, que essa parte toda de acesso aos dados que se torne commodity, não seja mais um problema. De fato, seu problema agora é o que você vai fazer e como fazer da maneira mais simples. E aí tem uma jornada muito legal aí pela frente, principalmente, cito de novo, aí a Open Finance. Tem muita coisa que o Brasil tem lançado de novidades e tem muita ideia legal para ser criada agora, eu acho que nos próximos anos. Dá alguns exemplos assim pra gente. Acho que o Pix, por exemplo, agora está entrando em outras fases, tem permitido agora novos tipos de modalidades que eu acho que vai trazer um ganho muito legal. Você, por exemplo, começar a pensar se faz sentido manter todo o ecossistema de cartão de crédito no Brasil, se não faz sentido já fazer algumas alterações com custo mais baixo. Toda a parte de você consumir dados bancários. Porque o cartão de crédito é físico mesmo, Exato. né? Teoricamente não teria mais necessidade. Nem ele, nem as maquininhas. Hoje já tem recentemente lançados agora o TAP, né? Você pode transformar o seu iPhone dentro numa numa maquininha maquininha e tal. Então, tudo isso agora já é prática. E eu acho que a tendência é isso, você perder menos necessidade daquele maquinário todo que foi criado, aquele hardware todo,
ia ter um acesso a esses dados. Aluguel de maquininha, que perde maquininha e substitui a maquininha. Não faz mais sentido. Não faz sentido, é Com verdade. tudo isso que já foi criado. E eu acho que o Pix ajuda muito isso para custo absurdamente baixo. Bacana. Bom, Guilherme, olha, muito obrigado pela sua presença aqui no Trilha. Foi ótimo o nosso bate-papo. Até a próxima. Obrigado você. É um prazer estar com vocês aqui hoje também. E o programa Trilha da Inovação está chegando ao fim. Semana que vem tem mais uma história inovadora e de sucesso por aqui. Eu espero vocês quintas, 11h30 da noite, aqui no canal Empreender do Grupo Bandeirantes. Até lá!